E aí, turma? Bom ou não? Aqui é o Edson Liberato. Estamos começando mais um episódio do podcast Do Chão à Gestão. O podcast que ajuda você a trabalhar na área de manutenção a sair do chão de fábrica e a crescer na carreira. E conosco hoje, como sempre, nosso co-host favorito, José Henrique. E aí, Zé, tudo bem? E aí, turma? Boa noite, bom estar com vocês aqui. Show de bola. Hoje a gente vai abordar um tema bem legal, que já aconteceu na minha carreira, já aconteceu na carreira do José. Com certeza você está tentando crescer na sua carreira, também está passando por isso, que é se questionar, né? Se questionar. Poxa, eu trabalho no ambiente X, mas eu consegui uma oportunidade no ambiente Y. Será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir lidar com isso, né? Eu não tenho muita experiência naquele outro ambiente. Então esses questionamentos assim surgem, tá? Na carreira nossa profissional, oportunidades vão aparecer em ambientes similares e você vai sentir ali aquele friozinho na barriga de tomar a decisão. Sair da onde que é minha zona de conforto, onde que eu conheço, onde que eu domino e alcançar ali um objetivo diferente. Será que faz sentido para mim? Sim ou não? Então a gente já passou por isso, né, Zé? A gente vai trazer aqui para vocês aqui algumas experiências, qual o caminho que a gente enxerga que seria o melhor, que deu certo pra gente e como que você deveria se portar durante esses desafios aí. Zé, se lembra quando você estava lá no começo da carreira e surgiu uma oportunidade de emprego bem legal, mas era num lugar que você nunca tinha nem ouvido falar? E aquilo te deu um frio na barriga, aquela insegurança, né? Aquela síndrome de será que eu dou conta disso? Nossa, Como que foi essa época aí? não, com certeza, velho. Eu lembro quando eu entrei no cargo de técnico, já técnica e elétrica, já deu aquele frio na barriga. Esse é o primeiro trabalho nessa área mesmo. Que pensamento, pô, será que eu vou dar conta? Será que vai dar certo? É bem assustador, né? É bem assustador. Então, quando o cara tá ali na base, né, tá ainda como cargo técnico, ele estuda bastante, né, ele é formado ali geralmente no Senai, em alguma escola técnica que dá essa formação para ele. Só que ele ainda tem aquela insegurança, né? Será que o que eu sei, o que eu estudei, será que ele realmente vai conseguir aplicar aquilo ali na prática, sim ou não? Eu não sei. Então a gente fica com aquela insegurança quando a gente está no cargo de técnico, né? No chão de fábrica. Eu também senti isso, tá? Quando eu era técnico de uma fábrica, eu já falei aqui algumas outras vezes, a gente trabalhava lá de dupla e teve algum momento, na primeira vez, que eu precisei de encarar a fábrica inteira sozinho, porque minha dupla estava de folga, ou de férias, enfim. Então eu rezava o tempo todo para os problemas que dessem sejam problemas simples que eu conseguisse resolver ou que eu já passei já por eles, que eu conseguisse saber qual caminho que seguir. Então, assim, é aquele frio na barriga bem forte, a gente sentia quando a gente tá no chão de fábrica, né? E não é diferente do frio da barriga que você sente quando você vai assumir um cargo de gestão. Então, eu, por exemplo, eu estava no cargo ali, considerado cargo técnico, eu consegui ali assumir um cargo de gestão em uma outra empresa, no outro ambiente, eu trabalhava no ambiente fabril, a gente assumiu um cargo de gestão no ambiente de varejo, manutenção na área de varejo, e até então, cara, era uma área totalmente desconhecida para mim. Eu não fazia ideia, né? O que seria, o que me esperava. Então, mas eu consegui passar nas entrevistas, consegui ser aceito nesse processo e eu encarei de frente esse desafio. Era algo que eu queria muito. Tive que encerrar o ciclo onde eu estava ali durante quase 8 anos e iniciar um ciclo novo dentro dessa área de varejo. Mas foi um desafio, né? Foi uma ponte que eu pulei ali para poder encarar aquilo que eu sempre almejei, que é alcançar um cargo de gestão. Mas não foi fácil, né? Foram várias noites aí Sem pensando e dormir. repensando se era o caminho certo, se não era. E eu acho que é a mesma sensação de um técnico, né, Zé? Quando vai assumir um desafio ali e tem aquela insegurança de assumir aquele desafio mais técnico. Me fala um pouco de você. Quando você foi para a área de gestão, alguma coisa nesse sentido, esse frio na barriga passava por você também? Como que você lidava com isso? Passava, mas primeiramente, antes de falar do nosso conteúdo, vocês vão ver que é um conteúdo incrível aí que a gente vai contribuir para vocês aí. Eu gostaria primeiramente de agradecer uma ouvinte nossa aí que possivelmente está ouvindo nosso canal. O nome dela é Luna. Falar que, Luna, primeiramente, obrigado aí por fazer parte do nosso canal, por nos ouvir. E, mais do que tudo, falar que você está fazendo muito. Você realmente está sendo muito importante aí nesse momento da minha vida. Então, te falar primeiramente aí que estou gostando muito de conhecer. Te amo, você já faz parte aí do meu coração aí. E continue nos ouvindo para a gente
contribuir com você e com todos aqui nesse podcast aí. Que isso, Zé. O cara tá apaixonado mesmo. Parabéns, parabéns. Zé teve uns momentos de altos e baixos recentemente aí. Agora tá num momento de felicidade, né, Zé? Inclusive, Luna, obrigado pela sua audiência. E, por favor, tá? Eu não te perdoo pelo Zé Henrique ter chegado atrasado nos últimos episódios aí, por sua culpa, tá? Não te perdoo por isso. Brincadeira. Mas vamos lá, Zé. Show de bola. Parabéns, cara. Parabéns. Espero que você esteja feliz, passando por essa nova fase aí na sua vida. E espero que isso lhe traga bons frutos, né? Felicidade eu sei que tá trazendo, que já tá visível, né? Tá visível no seu comportamento aí. Ah, bacana. Show de bola. Mas voltando ao assunto aqui, cara, já tive sim momentos de frio, vamos dizer assim, insegurança, incerteza. Quando a gente não sabe ainda o que nos espera, um novo cargo, um novo desafio, realmente traz essa certeza. Eu lembro que quando eu fui pegar o meu primeiro cargo de técnico, foi numa empresa voltada para o ramo avícola. Eu me inscrevi, fiz entrevista, falei que eu sabia de tudo lá no dia da entrevista. Falei, não, vou pegar essa vaga e eu falar que eu sei tudo. Mas no dia que eu tive que fazer meu primeiro atendimento externo para resolver realmente um problema elétrico, eu fui com aquele frio na barriga mesmo, cara. Eu lembro que eu peguei o ônibus ainda, fui pegar um ônibus especial para viajar para a cidade lá, para resolver um problema numa fazenda, totalmente fora do que eu já conhecia. E eu fui com manual, velho. Manual, Você tava sozinho? Tava sozinho. Apostila de elétrica, manual, tentando entender os equipamentos lá, como é que funcionava. Que frio na barriga, um multímetro na mão, um amperímetro, uma chave de fenda. Falei, isso aqui é tudo que o eletricista precisa. Aí que eu cheguei, que eu olhei lá pro painel que eu abri, aí o problema lá é que não tava funcionando, não tava ligando. Aí eu, todo cuidadoso, peguei o multímetro, olhei se estava chegando tensão de entrada, corrente de saída, se estava tudo ok. Fui lá no equipamento, medi para ver se estava tudo certinho ou não. Tremendo ainda para ver se estava certo ou não. E aí no final ainda deu tudo certo. Descobri mais ou menos o que estava acontecendo. Era só coisa mais simples do mundo. Onde juntou, estava desarmado lá. Era só dar um reset mesmo e já voltava ao normal. Aí eu peguei e falei, não, viajei de lá até aqui para descobrir que era isso. Mas até chegar nesse momento aí, nossa, tinha que ver o frio na barriga que deu. Imagino. E na parte de gestão, assim, esse frio na barriga, ele voltou a dar? Você sentiu? Com certeza. Uma coisa é a gente ver os nossos gestores liderando, aí você consegue ver um tanto de oportunidade, tanto de coisa. Você fala, não, velho, se fosse eu fazendo a gestão, eu faria dessa forma. Eu ia falar isso com a equipe, tudo é perfeito. Mas é no momento que realmente tive que ir lá, lidar com a equipe, fazer uma reunião, lidar com pessoas, dar conselhos, colocar alguém para cima, nossa, foi tudo diferente. Tudo de errado que eu tinha que fazer, eu fiz lá no começo. E por que a gente sente essa síndrome do impostor, né? Da gente não dar conta naquele desafio que espera a gente? Simplesmente porque a gente se baseia muito na parte técnica, né? Então a gente quer muito aperfeiçoar a parte técnica. Então, eu sou um técnico que eu domino esse ambiente, essa especificidade. E aquela oportunidade ali no outro ambiente com outra especificidade. Eu não sou técnico o suficiente para lidar com aquilo. Só que tem um segredo. O segredo até tentei isso no livro do indiano chamado Ram Charan, chama Pipeline de Liderança, é que quanto mais alto o seu nível de liderança dentro das empresas, menos técnico você precisa ser, mais generalista você precisa ser. Então ele fala que tem alguns níveis de liderança, né? O primeiro nível ali, você é líder de si mesmo, ou seja, você é um técnico, você é o líder de si mesmo, você se autogerencia, né? O seu tempo, etc, etc. Depois você vira líder de pessoas, depois você vira líder de líderes, depois você vira líder corporativo, então você vira um líder de grupo de pessoas, líder de outros grupos de líderes. Então, assim, cada nível que existe vai exigir você novas habilidades. E cada habilidade que esses níveis exigem, cada vez será menos habilidades técnicas, que são as chamadas hard skills, e mais habilidades de comportamentais, que são chamadas soft skills. Então, esse frio na barriga, ele existe para qualquer pessoa, porque acha que está linkado a coisas técnicas, mas não. Na verdade, a habilidade que você precisa desenvolver são habilidades comportamentais. E geralmente nessas áreas
principalmente de manutenção, né? Apesar de ser áreas diferentes, segmentos diferentes, essas habilidades comportamentais, indicadores, etc, são os mesmos indicadores. Então, você trabalha na indústria, você vai para a área de ferrovia, tem os mesmos indicadores, o mesmo grupo de pessoas. Então, as mesmas habilidades que você exerce aqui, você também vai conseguir exercer lá. Você vai para a área de aeronaves, o mesmo grupo de pessoas, comportamentos, o mesmo KPI, geralmente. Então, são bem similares. Apesar de ser segmentos diferentes, ambientes diferentes, são bem similares. Então, você não precisa ter esse frio na barriga. Simplesmente, você precisa estar preparado para assumir aquele desafio quando a oportunidade chegar no seu colo. Agora, me fala uma coisa. Imagina que se esse tipo de conhecimento chegasse para você lá atrás, quando você estava almejando a assumir os primeiros passos no cargo de gestão. Evitaria muitas noites mal dormidas, não evitaria? Não, com certeza, cara. Ia facilitar muito mais minha jornada, né? Igual essa semana eu tive uma experiência incrível de poder visitar uma área totalmente nova, totalmente diferente, uma área de aviação. E aí eu ouvi isso até do gestor lá dessa área. Ele falou o seguinte, falou, cara, a manutenção, a gestão, ela é a mesma em qualquer local que você vai. O que muda são os problemas. E nem os problemas, na verdade. Os problemas, se for olhar, é bem similar. Mas o que muda é a forma que você vai fazer gestão, a forma que você vai lidar com a equipe, o entendimento das particularidades que cada segmento possui. E igual ele veio da ferrovia, ele falou, cara, a diferença é que antes eu lidava com trem, agora eu lido com avião. Então, assim, mudou os equipamentos, os brinquedos ali, vamos dizer assim. Mas a manutenção, a forma de fazer gestão, ela é a mesma. Então, a expertise da gestão, a expertise da manutenção, ela continua. E isso é em qualquer lugar, em qualquer local que você vai. Então, esse frio na barriga, ele é comum, mas você realmente tem que ficar firme, pé no chão ali, para poder lidar com qualquer situação que possa vir. Agora eu faço a pergunta para você que está nos ouvindo, né? Quantas oportunidades na sua carreira você deixou passar porque a porta se abriu e você deixou de entrar, de atravessar aquela porta porque achou que não tinha habilidade suficiente para poder assumir aquele cargo ali, né? Ou te deu aquele frio na barriga e durante algum processo de seleção, de recrutamento, você mesmo se auto-sabotou, né? Você não estava se sentindo seguro, se sentindo confiante, deixou isso transparecer para a pessoa que estava te entrevistando e isso acabou te atrapalhando no processo de contratação. Quantas oportunidades você não deixou passar na sua carreira? Por conta desse nível de conhecimento que parece simples, mas você não tinha, né? Não tinha esse nível de conteúdo gratuito para você ouvir, entender e aplicar no seu dia a dia. Então, esse é o principal intuito aqui do nosso podcast, né? Através de aprendizagem e de passados que nós passamos e dores que nós sofremos, a gente traz aqui conteúdos para vocês não passarem por essas situações similares, automaticamente não sofrer os mesmos problemas que nós sofremos ano passado, tá? Nós não tínhamos esse nível de consciência, esse nível de maturidade lá atrás, então automaticamente esse problema, esse bicho nos picou e sofreu com isso, né? Graças a Deus a gente conseguiu avançar, conseguiu seguir em frente, avançamos e agora olhando para trás a gente viu que pode ser que algo esteja acontecendo similar com você nesse momento. Então por isso a gente está trazendo esse conteúdo aqui para você. Agora me fala uma coisa, Zé. Do outro lado agora da moeda, o lado do cara que está contratando uma pessoa, tá, de outro segmento, outra área, para trabalhar com você, e você vê que um cara ainda ele se sente inseguro. Você sabe que o cara pode, você conhece ele, sabe do potencial dele, mas ele está se sentindo inseguro de assumir aquele desafio ali. Você já conseguiu fazer essa mesma informação chegar para ele, mas de uma forma diferente, para que ele não deixasse se abalar tanto por aquela oportunidade e eventualmente abraçar ela? O primeiro momento é deixar a pessoa o mais confortável, o mais tranquilo possível no cargo que ela se encontra. Então, realmente, tentar tranquilizar, mostrar que a gente sabe, né, que os conhecimentos, a expertise são totalmente diferentes, os segmentos são diferentes, mas sempre tentar deixar a pessoa o mais tranquilo possível, o mais calmo possível, não deixar o nervosismo atrapalhar isso, para que as ideias venham fluir. Fazendo até algumas analogias. Né? Lá você não mexe com isso, aqui você vai mexer com aquilo, mas as particularidades são as mesmas. Né? Exato. O que muda são as pessoas, as perguntas, as dúvidas, mas
a manutenção em si, a gestão, ela é a mesma. É ter tranquilidade no lidar com alguma situação difícil. É não jamais tentar falar algo que não sabe. Ó, não sei, vou buscar a informação para te responder com mais certeza, com mais exatidão. E isso é o principal, é jamais tentar transparecer que sabe tudo. O cara que sabe tudo, uma hora ele vai cair, né? Vamos dizer assim, vai cair do cavalo. Pois é. Eu tenho um exemplo bem legal que eu gostaria de compartilhar aqui. Eu contratei para trabalhar comigo um engenheiro há uns 2 a 3 anos atrás, tá? E eu sabia do potencial, eu conhecia ele, eu sabia do que ele poderia agregar. E eu tava buscando um perfil de comportamento igual dele. O cara sangue no olho, não tem hora para trabalhar, é o cara que quer fazer as coisas acontecer. Só que naquele momento ele era um técnico, tá? Eu tava contratando ele para assumir um cargo de gestão. É um cargo bem diferente do que ele exercia ali naquele momento. Então a gente fez um processo de contratação de várias entrevistas. Ele era um dos candidatos, tá? E por conta da insegurança dele, tá? E também por conta da falta de conhecimento dele em extrair o melhor do próprio serviço dele, durante aquele processo ali de seleção, eram umas 6, 7 pessoas, a gente entrevistou, ele ficou ali em terceiro lugar, tá? Então tinham 2 outras pessoas mais preparadas que ele, talvez de comportamento não, mas durante a entrevista se demonstraram mais preparados que ele, que estavam ali na sua frente, tá? Eventualmente, eu conheci esse cara, eu queria muito trazer ele para cá, então os 2 primeiros caras, estando na frente deles, a gente seguiu com o processo com eles, a gente não chegou ali num acordo salarial, enfim, era um momento de carreiras diferentes, tinha uns caras que eram um pouco mais sênior do que aquela cadeira do que aquela cadeira ali exigia. Então os 2 primeiros, por questões do destino, caíram. Então a oportunidade voltou a ir para esse cara, entendeu? Então a gente retomou a conversa com ele e durante a conversa com ele, eu falei com ele, cara, você tá pecando nisso aqui. Só que você tá pecando nisso aqui, só que você já faz isso. Só que você não se dá conta. Você não faz esse tipo de rotina dentro da sua empresa? Faço. Você não faz esse aqui tipo de rotina? Faço. Esse aqui também você faz? Faço. Então, nessa rotina, exatamente você faz isso que eu preciso aqui. Naquela você faz aquilo. Naquela você faz aquilo. Então, é você saber extrair do seu dia a dia algo que vai agradar o que o cara quer ouvir do outro lado. Nesse caso, como eu já conheci ele de forma pessoal, o comportamento, etc., eu instruí ele a usar isso. Em ambientes corporativos, onde você não conhece o entrevistador, são pessoas totalmente aleatórias, nunca viu na vida, ele não vai te dar essa oportunidade, entendeu? Então, assim, qual que é o contexto aqui, tá? São 2. Então, do outro lado da moeda, às vezes você vai achar alguma pessoa que vai te dar aquele empurrão, tá? E vai dar certo essa pessoa. A gente contratou uma pessoa que está voando hoje dentro dessa empresa. Eu já saí de lá, mas e continuou lá voando. Entrega muitos bons resultados. Então, aquilo que eu planejei com ele realmente aconteceu. É aquilo que eu tinha como perspectiva realmente aconteceu. Às vezes você vai ter essa oportunidade, algumas pessoas dão um empurrão para você na sua carreira, mas muitas das vezes essa oportunidade não vai vir externa, vai ter que vir de você. Então, qual que é o segredo ali? É você, sempre quando for participar de algum processo de contratação, etc, saber qual que é a expectativa do outro lado. Saber qual que é a posição do cargo, quais são as habilidades que vai ser exigidas dele, qual que vai ser a rotina que vai passar. Como você vai saber isso? A própria vaga te fala essas questões. Então, a partir do momento que você sabe o que aquela pessoa quer, você vai começar a olhar dentro da sua rotina atual o que mais conversa ou mais se assemelha com aquela situação ali. E, cara, não é mentir, mas é você dar ênfase e foco naquilo que é importante para você. Vou te dar um exemplo prático aqui agora. Um gestor geralmente vai fazer gestão de pessoas, beleza? E um cara que é técnico nunca fez gestão de pessoas. Não tem grupo de baixo, ele não responde, pessoas não respondem para ele. Então, como que ele vai extrair do ambiente técnico gestão de pessoas para aquela vaga ali? Simplesmente não é mentir, é dar foco naquilo que faz sentido para aquela vaga. Você como técnico, Zé, você já não teve estagiários debaixo de você? Muitas das vezes aprendizes lá que ficavam um tempo e você era o responsável por elas? Cara, aquilo ali é uma forma de gestão, né? Você não está mentindo. Aquilo é uma forma de gestão. Você está pegando uma pessoa que tem um nível de conhecimento X e está desenvolvendo aquela pessoa num nível de conhecimento
Y. Isso é desenvolvimento de pessoas. Então, isso é desenvolvimento de profissional. É você pegar algo que já faz parte do seu dia a dia e dar ênfase àquilo ali. Então, você pode falar assim que você tem experiência com gestão de pessoas, com desenvolvimento de equipe. Você pode falar isso, você não está mentindo, você está só dando ênfase para aquilo que é importante para a vaga. É um exemplo prático daquilo que eu queria trazer para vocês. Dá destaque, né, naquilo que você realmente tem habilidade. Isso acontece o tempo inteiro, cara. Eu lembro que há muito tempo atrás passava alguns aprendizes, na época eu era técnico ainda, e querendo ou não, você ensina, você direciona, você dá ali o ponto de partida inicial para aquelas pessoas. Então é uma forma de gestão, né? Perfeito. Igual olha como que você se diferencia do mercado. Olha o que eu tô falando. Eu tô falando que você, ao invés de ficar brigando, brincando aí com os estagiários, ô estágio, pega ali o método de corrente contínua, pega não sei o quê, pega não sei o quê. Em vez de você ficar brincando com essas coisas, você vai pegar aquilo ali e vai usar para autodesenvolver a sua carreira. Então você vai ombro a ombro com o cara, vai ensinar o que tem que ser feito, vai dar orientações, vai dar dicas, atalhos para ele conseguir efetivar dentro da empresa, que a grande vontade do estagiário é fazer parte daquele grupo. Então, você vai desenvolver aquela pessoa ali, tá? Literalmente, você vai doar tudo que você tem para aquela pessoa. Você não vai receber nada, o estagiário não tem nada para agregar para você. Agora, lá na frente, quando você estiver participando de algum processo de entrevista, ou até mesmo um recrutamento interno para você assumir cargo de posição, você vai usar tudo isso a seu favor. Então teve aquele momento que eu era responsável por aquela pessoa e ela hoje conseguiu trabalhar aqui dentro, porque a gente desenvolveu aquela habilidade, evitou isso, aquele outro ali, conflito. Então olha para você ver, ao invés de você pegar algo e ir na brincadeira, como 90% das pessoas fazem, você vai ser aquele diferencial ali que vai extrair o melhor meio de situações simples, entendeu? A gente pode dar exemplos aqui, ô Zé, de várias e várias situações, tá? Mesma coisa, geralmente quem é gestor faz gestão de contrato de fornecedores, o técnico faz gestão de contrato, mas quando vai um fornecedor terceiro dar manutenção dentro da sua empresa, quem acompanha esse cara? Não é você? Então você também pode falar que você faz, de uma certa maneira, monitoramento ali de fornecedores terceiros. E é isso que a empresa quer, entendeu? Então você vai estar ali dando ênfase ao que é importante. De novo, Zé, imagine esse nível de conteúdo de forma gratuita quando a gente estava lá do outro lado no campo de batalha, né? Facilitaria muito, né, cara? O tanto de erros que a gente cometeu e o que os erros tomam como consequência? É tempo. Se você erra, você está perdendo tempo. E aí pode ser meses, pode ser anos de sua vida. Imagina você não perder tempo, você já ir focado e direto para alcançar o resultado. Perfeito. Imagina no meu caso, eu era formado na faculdade, trabalhando como técnico de manutenção, demorei quase 2 anos para sair desse cargo para assumir um cargo de gestão. Então, quando o Zé fala de tempo, ele está falando isso. Esses 2 anos que eu perdi, talvez poderia ter sido meses, né? Talvez semanas. Se eu tivesse esse direcionamento tão orientativo, assim, faça isso, faça aquilo, evite isso, evite aquilo. Então, o cargo que eu tô hoje, talvez eu teria um cargo melhor. O salário que eu tenho hoje, talvez seria um salário melhor. Só Deus sabe, a gente não sabe, né? Então, o tempo ele é muito importante quando você está falando de carreira. Porque a sua carreira, ela é uma pedra que você precisa lapidar. É uma pedra bem dura. Então, você não vai conseguir lapidar assim rápido. Coisas a passos curtos, passos devagar, mas passos duradouros. Então, quanto antes você conseguir antecipar isso, melhor para você. Você vai conseguir assumir cargos importantes, salários altos, no nível de idade baixo, que é onde que você vai conseguir ser mais produtivo ainda. Porque você alcançar isso depois de uma certa idade também, fica difícil você acompanhar o mercado, né? Exige muito esforço físico e mental de você em alguns cargos especificamente. E até para aproveitar também, né, o conforto, você chegar num cargo de gestão, estar bem ali financeiramente, poder aproveitar a sua vida ali, a energia, né, já está num nível totalmente diferente. Né? Perfeito. Zé, me fala uma coisa aqui. Olha o que a gente está falando aqui para o público, tá? De ambientes diferentes. Quando você abre uma oportunidade para você migrar para esses ambientes, e as oportunidades geralmente é oportunidade de carreira, as pessoas travam. Porque elas geralmente linkam essas mudanças a coisas técnicas. E ela sabe que tecnicamente ela não tem muito conhecimento daquele novo local. Mas a gente está falando que não precisa
se apegar a coisas técnicas. Você está falando que, apesar de ser coisas diferentes, né, a parte ali de gestão, quanto mais alto, mais generalista você precisa ser. Então, as habilidades que você exerce aqui hoje nessa empresa também vão ajudar você naquela outra empresa lá. E mesmo que você ainda não tenha ali aquela oportunidade tão cravada assim, você vai precisar de garimpar, você consegue usar habilidades que você tem hoje, nas suas rotinas que você tem hoje, extrair para poder dar ênfase para aquilo que a outra empresa busca. Automaticamente você vai ser destacado ali naquele processo produtivo. Então, olha o nível de conteúdo que a gente está trazendo aqui para vocês. Agora, me fala um pouco, Zé, do ponto de vista de hoje. Sabendo de todo esse conteúdo, qual que você acha que deveria ser o caminho que a gente deveria seguir para continuar avançando? Porque quanto mais alto, né, o nível de gestão, de novo, mais generalista você precisa ser, então mais áreas diferentes você começa a absorver. É algo que continua fazendo um frio na barriga, mas como que a gente consegue diminuir isso ao longo do tempo? Exemplo, tá? Você hoje trabalha na área de manutenção, mas vai surgir oportunidade lá na área de suprimentos, por exemplo, dentro da empresa que você está. Como que lidar com isso? O que você acha que dá para a gente passar aqui pro público? Primeira coisa é tentar confiar naquilo que você sabe. Então, como que eu vou confiar naquilo que eu sei? É tentar colocar realmente, em algum momento da sua vida, seja no papel, seja em algum momento, anotar aquilo que você sabe e dar ênfase nisso. Se você é um cara expert em fazer gestão com fornecedores, dá ênfase nisso. É o seu diferencial. Se você é um cara que tem mais ênfase em gestão de equipes, é seu forte, é focar mesmo nisso. Independente da área que você vai atuar, se é suprimento, se é manutenção, se é uma área de liderar equipe de terceiros, o que importa é só soft skills, é o seu comportamento, é como você lida com problemas, como você lida com desafios, como você filtra as demandas que vêm de seus superiores. É isso que importa. O entender as demandas, os problemas, isso vai ser com o tempo naquela função. Então, primeiramente, você manter a tranquilidade, saber filtrar as demandas que você vai receber, nunca, jamais mentir, falar algo que você não tem domínio. Então, se você não sabe algo, cara, eu vou pesquisar e realmente pesquise. Procure entender, procure conhecimento. E outro ponto importante, já foi falado até em outros episódios para trás, quando você muda de área, quando você muda de cargo, aquele momento inicial ali é o momento que você menos vai ser cobrado por aquela função, por aqueles problemas, aquelas atitudes. E é o momento que você mais deve procurar entender o que você vai precisar fazer naquela função. Então, aproveitar que a demanda está um pouco mais baixa e buscar conhecimento, buscar qual vai ser os meus níveis de domínio, meus níveis de aprovação, quais vão ser os fornecedores que eu vou ter que lidar, quais são os problemas que eu tenho que gerenciar. Então, é nessa fase inicial buscar o máximo de conhecimento possível para quando realmente a demanda vir em carga total, você está um pouco mais preparado para lidar com esses problemas. Perfeito. Os primeiros 3 meses dentro de uma nova empresa são cruciais para sua permanência lá, porque os primeiros 3 meses você ainda vai estar se adaptando à empresa, a empresa vai estar se adaptando a você. Então, o nível de exigência do seu cargo ainda não vai estar numa carga 100%. Né? Alguns problemas ainda vão ser administrados, alguns problemas que surgirem, as pessoas mas não é culpa dele, ele chegou agora. Então, os primeiros 3 meses são cruciais. Depois disso, tudo já é responsabilidade sua. Né? O negócio que existe lá há 10 anos é responsabilidade sua. Todo mundo já vai te conhecer, já vai começar a te cobrar, principalmente na área de manutenção. Então, a sua carga de nível estratégico ela diminui e sua carga de nível operacional ela aumenta um pouco. Então, os primeiros 3 meses que você falou são cruciais para você diminuir esse gap de uma área nova que você estiver absorvendo. Porque você vai ter ali as soft skills que vão te ajudar, mas vão ter ali uma pequena parte técnica que você precisa saber. Então, nesses 3 primeiros meses que são cruciais para você absorver esse tipo de demanda aqui, né, Zé? Isso aí. Show de bola. Pessoal, hoje o conteúdo ele é bem curtinho, bem focado. Na ideia nossa aqui é para você que esteja passando por uma situação que esteja surgindo oportunidades para vocês estejam negligenciando essa tomada de decisão por achar que não esteja preparado para esse cargo. A ideia desse podcast é falar com você, cara, você está preparado sim. Só você precisa entender essas nuances que nós falamos aqui, são várias nuances diferentes, entenda como elas funcionam e use isso a seu favor. O importante é, você é o único e total responsável pela gestão da sua carreira.
Se você negligenciar isso, não vai vir ninguém externo e vai fazer você, vão crescer na sua carreira. Ninguém vai fazer isso por você, porque todo mundo aqui está correndo uma batalha pessoal, entendeu? Então, esse conteúdo do podcast aqui pode fazer o cavalo chegar até a boca do rio, mas a gente não consegue obrigar o cavalo a beber a água, entendeu? Agora precisa de você tomar uma atitude aí dentro da sua carreira, tá bom? Conteúdo bem legal para vocês. E deixa um recado final para a turma, hein, Zé? Pessoal, assistam nosso conteúdo, compartilhem as suas opiniões, sugiram temas novos, mas aproveitem a oportunidade. A oportunidade está sendo totalmente gratuita e de fácil acesso para vocês. Se eu tivesse acesso a esse conteúdo lá atrás, com certeza já tinha cortado meu caminho há muito tempo. Perfeito, Zé. Fique com Deus aí. Grande abraço para vocês e até logo. Abraço. Abraço.